No vídeo anterior, descobri que desinência de número nada mais é do que, nada mais são, né, desinências de número nada mais são do que morfemas que representam o singular e o plural de palavras, no caso, palavras variáveis, né? Porque existem palavras que não são variáveis, mas as palavras variáveis, elas recebem desinências terminais, ou seja, desinências no final da palavra. Existem desinências de gênero, que são aquelas de masculino, feminino, por exemplo, aluno, aluna. Então, essa é uma desinência de gênero. Existem também desinências de número, ou seja, plural e singular, né, que fazem a marcação de plural e singular. Então, alunos, né, e aluno. E aí existe um morfema zero no caso do número, quando fica aluno, né, no final. E também existem alomorfes no caso para desinências de número, porque pode existir uma situação em que o plural dessa palavra ele não é apenas representado graficamente ou pela forma dele ali, né, pelo S. Podem existir, né, palavras que também o plural existe como ES. Então, isso é chamado de alomorfe. O que significa o alomorfe? É um morfema também, só que é um morfema que mostra o mesmo morfema, a mesma desinência, que tem o mesmo significado, mas com uma forma diferente. Por isso que o plural ele se apresenta de outras maneiras, né? Então, como S, como já disse, ou como ES. Isso é bem comum de se ver, inclusive na língua inglesa, né? Bom, então, continuando o vídeo passado, ou seja, onde eu tratei sobre as desinências de número, que são essas de plural e singular, terminei o vídeo justamente falando sobre essa variação do alomorfe, né, que existe para o plural. E hoje quero concluir então a desinência de número dizendo o seguinte, um texto que está neste livro aqui, ó, que é o primeiro livro que eu estou usando aqui no canal. Super recomendo esse livro se você quer começar a entender sobre morfologia. O primeiro livro básico é esse aqui, Morfemas do Português, é um livro aqui da biblioteca da PUC, Walter Cad, inclusive, o autor. E diz o seguinte: a primeira solução conduz-nos a uma descrição em que ao lado da forma básica da desinência, devemos apresentar uma série de variantes, com a especificação dos respectivos contextos. Aqui ele está falando sobre a distinção que ele trouxe que eu até tratei no vídeo passado, sobre o plural justamente de palavras como mar, né? Mar. Então você tem mar e mares, que é diferente de mars, né? Porque geralmente o plural no português, a desinência comum, que não é o alomorfe, é simplesmente o acréscimo desse fone S, ou desse fonema no caso, né? Que é o S. Nesse caso aqui não, existe a palavra base, que é mar, e aí existe o plural, a desinência de número aqui no caso, que é mares, que é o plural. Mesma coisa cruz, né? Que ele acrescenta esse alomorfe, que é o cruzes. E é sobre isso que ele está tratando aqui nesse texto. Então, a primeira solução conduz-nos a uma descrição em que, ao lado da forma básica da desinência, devemos acrescentar uma série de variantes com a especificação dos respectivos contextos. Não é o que ocorre com a segunda solução, que nos possibilita a apresentação de um quadro mais econômico. A desinência do plural é sempre S. Então, a desinência do plural, na língua portuguesa, fixa, base, é sempre simplesmente esse fonema, ou também esse fone, sem que seja necessário falar em variantes. As variantes que ocorrem, não é necessário comentar. A vogal que eventualmente antecede o S é incorporada à forma teórica apenas. Saliente-se, todavia, que a escolha de uma ou de outra possibilidade se pauta exclusivamente pela consideração do aspecto econômico. Não se trata de contrapor uma descrição correta a outra, incorreta, por exemplo. Então, apenas por uma questão de economia mesmo, de aspecto econômico, né? No sentido da fala, aspecto econômico da fala, eu quero dizer. Beleza? Então, só finalizei mesmo essa parte aqui para a gente concluir o texto sobre desinência de número. No próximo vídeo eu quero começar a tratar sobre desinências verbais, porque existem desinências, como eu já disse, que são morfemas terminais de palavras variáveis. Beleza, isso são desinências. E aí existem desinências que flexionam a palavra, né? De gênero e número, como já mencionei ao longo desse vídeo inúmeras vezes, que são as desinências nominais. Existem também as desinências verbais, ou seja, aquelas que são morfemas terminais em palavras variáveis, mas que modificam, que apresentam a forma de modo, tempo, ou então de número, pessoa, aplicado a verbos. Essas que eu tratei nos vídeos passados sobre gênero e número se aplicam a desinências nominais. Beleza? Fico por aqui então e valeu!